Pessoal chegar. Fala pessoal, que tá chegando aí. Doutor Marcos Portela, Mary de Souza, nossa colega do grupo do Previdenciando Sem Limites. Doutora Valtiele, doutora, seja bem-vinda. Esperando o nosso novo colega, doutor Marcos, chegar aí. A gente já está chamando ele para começar a nossa live, beleza? Pessoal, se puder aí, vai dando, apertando o coraçãozinho, compartilha com algum amigo, beleza? Para dar aquela força na live aí, dar aquela ajuda, né? Fala, doutor. O doutor já está na área já, o doutor Marco. Doutor Marco, pede a participar, isso. Kelly, seja bem-vinda. FF Souto. Fala, meu irmão, doutor Marco Poltran. E aí? Ô, meu irmão, como é que você tá? Tudo jóia? Tô bem demais. A satisfação ter essa noite com o senhor aí, a gente fazer essa live. Beleza, é um prazer estar aqui de O volta, né? Mais problema, uma o vez. problema é que Muito legal. nós não pode deixar muita luz, senão nossa careca brilha muito. Aí atrapalha aqui na visão, né? É, com certeza. Pessoal, quem tá chegando aí agora, se puder, vai clicando no coraçãozinho aí, no Instagram, ver que vocês estão, né, interessados na live e compartilhar para mais pessoas. Se possível, também manda para um, dois amigos aí. A gente fica muito satisfeito, né? Tanto eu quanto o Dr. Marcos Foltran, né? E a live hoje é um assunto muito interessante, é um assunto que pode vir ajudar muitas pessoas, né? Que é a visão monocular. Boa noite, Sidney, tudo bem? Natan, sejam bem-vindos todos aí que estão chegando na live aí. Pessoal, quem puder aí, dá essa força, compartilha pra gente a live, clica no coraçãozinho, né, doutor? Pra dar aquela força pro Instagram. Infelizmente, esse algoritmo do Instagram, ele, se não tiver uma forcinha, não vai. O Né? algoritmo ele entrega mais quando as pessoas estão dizendo que estão gostando, né? Então, aquele Para matar coraçãozinho ali os... do lado, tem que falar que não é para apertar só uma vez, é para deixar o dedo ali Sim, direto, apertando para subir coraçãozinho. Ó, já funcionou, ó. Isso aí, muito aí. bem. Seja Porque bem-vindo, aí o Natal, algoritmo Naline. reconhece que o assunto é relevante e entrega para mais pessoas. E esse assunto Com é super certeza. relevante, né, doutor? A gente vê aí Sim, com nessa certeza. última semana, assim, eu que no meu Instagram é praticamente só advogado, 90% advogado, a cada 3, 4 postagens, essa semana que passou, as 2 semanas, na verdade, que antecederam Sim, aqui a nossa live, a cada 4 postagens, quase uma era de visão monocular. Então, é um também assunto que percebi está isso. bem alta. Com certeza. Então vamos dar início aqui então nessa live, né? O pessoal já está Vamos lá. chegando aí. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao doutor pelo convite, né, de estar aqui participando com a gente dessa live hoje, que o doutor sempre engrandece as lives, né, com muito conhecimento, tem uma bagagem muito grande aí, principalmente nessa área que envolve, né, perícias, né, doutor? Com certeza, só tem a engrandecer a live e engrandecer também o conteúdo, né? Para que as pessoas possam cada vez mais ter acesso ao conteúdo. Por isso que eu gosto de fazer live, porque muitas das vezes a gente consegue levar um conteúdo gratuito e bom, né, às pessoas. Porque hoje em dia todo mundo quer vender, né, quer cobrar muitas das vezes um valor até alto para algum conteúdo e quando a gente consegue passar ali de graça, de certa forma, a gente está fazendo digamos, uma beneficência, né, doutor? E sempre ajudando. E se ajudando também, porque no momento que você vai fazer uma live, você tem que estudar, você tem que se preparar, você acaba aprendendo cada vez mais do conteúdo, né? Então, eu acho que, doutor, hoje não precisa de apresentação mais, né, doutor? Você já fez outra live comigo aqui. Vamos direto ao conteúdo, então, né? Primeiramente, gostaria de cumprimentar todos que estão aí na live, né? Pedir, o doutor estava pedindo aqui, quem puder compartilhar a live, clicar no coraçãozinho várias vezes para dar aquela ajuda. Obrigado, viu, Botinha? Eu trago mais dois. Obrigadão mesmo, de coração. Hoje, pessoal, a gente vai falar então sobre a visão monocular, né? Inclusive, teve uma alteração recente, né, por meio da Lei 14.126/2021, da qual estabeleceu que a visão monocular agora é classificada como uma deficiência, né, deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais. Ou seja, ela vai se aplicar, né, tanto na área previdenciária, que é o que a gente vai focar mais aqui hoje, como em diversas outras áreas também. E gostaria de iniciar aí, né, perguntando ao doutor se essa questão, o assunto que a gente vai abordar aqui hoje, mais voltado nessa questão da perícia também, se ele pode ser voltado
pode ser utilizado tanto na parte administrativa, né? Que é no INSS, como na parte judicial, que é onde o doutor realmente trabalha, né? O doutor é perito judicial, para quem não conhece ele ainda. O que o senhor me fala dessa questão, doutor? Antes de eu começar aqui a falar alguma coisa, vou dar os parabéns aí para a doutora Faltielli, que hoje é aniversário dela, e assim, ganha bônus por no aniversário estar nos prestigiando aqui na live. Então, no dia do aniversário aqui, ela está nos prestigiando, então ganha bônus a mais. Parabéns aí, a doutora Faltielli, aí, que é também uma colega sua, advogada, e já fiz uma live com ela super interessante. Foi bem legal, a gente acabou desviando meio do assunto, você acabou falando muito sobre Covid, mas também é outro assunto que chama muito a atenção, né, e que a gente tem que estar sempre antenado com isso, né. Com relação à visão monocular, eu vejo muita gente falando da visão monocular, mas falta às vezes um pouco do conhecimento, o que é exatamente essa visão monocular e o que ela provoca, né, porque se você tem dois olhos, então você tapa um olho, em princípio, você está vendo tudo, aí você vai dizer, falta um pouco de campo visual desse lado aqui, né? Se falta um pouco de campo visual, mas você consegue fazer as coisas. Não é bem assim. Queria chamar a atenção para uma coisa. O nosso olho é como se fosse uma bola, vamos dizer, uma bolinha de ping-pong aqui dentro do globo ocular, certo? Então, esse meu olho aqui, que é o meu olho direito, esse lado do olho direito, ele vai enxergar para cá. Tá? Esse lado aqui do meu olho esquerdo, ele vai enxergar para lá. E aí a parte interna enxerga para cá, essa interna chega para lá, então é como se fosse cruzado, para fazer a imagem lá atrás na retina e daí chegar no cérebro. Então, por que isso é importante a gente saber? Você sabe que quem tem visão monocular pode dirigir, né? Sim. Quem tem visão monocular pode dirigir. Mas você sabia que quem perdeu o olho direito tem um índice de acidentes infinitamente superior a quem perdeu o olho esquerdo? Não, novidade. Olha que interessante. Olha que interessante isso. E você sabe por quê? Então, lembra que eu falei, né? Que esse canto do olho aqui, ele vai olhar para o lado de cá. Sim, então, no caso, imagine que eu... Exatamente, né? Então, esse canto aqui vai estar olhando para cá. Ele vai ser responsável por esse campo visual desse lado, tá? Então, você imagina o seguinte, eu estou dirigindo, tá? E o meu campo cego é o meu retrovisor. Eu não consigo ver o retrovisor aqui. Então, se eu não consigo ver o retrovisor, quando eu vou mudar de faixa, vou mudar de pista, é muito mais fácil eu não estar vendo alguém que está vindo na faixa da esquerda e eu bater. Então, isso é interessante, porque entender o que é a visão monocular é que vai entender o porquê que existe essa lei, né? Você ter um olho não quer dizer só que você perdeu 50% do seu campo visual de um lado. Ele é muito mais complexo, porque é a visão com os dois olhos, ou a visão binocular, que dá a sensação de profundidade das coisas. Aí você faz um teste, por exemplo, se você fecha aqui um lado, e aí você tenta com o seu dedo, vamos dizer assim, você tem um objeto parado aqui, aí você tapando, né, você fechando um olho, você tenta com o seu dedo tocar no objeto. Você vê que, parece que vai tocar, mas não passa. Se você fizer isso aí, o pessoal aí que está em casa e quiser fazer, faz essa experiência. Coloca uma caneta aqui na frente, fecha um dos olhos e tenta tocar assim na caneta. Você vê que você achava que ia encostar nela, mas você passa direto. Então, isso vai dar problema no quê? Tenta abrir uma chave, pega a chave para você tentar abrir uma porta com um olho fechado. Você erra a fechadura. Imagina que você está cozinhando e você está lá com a faca cortando a cenoura e você acaba cortando seu dedo. Imagina que você está num trabalho rural e você vai com a enxada bater numa pedra, bater na terra e você erra e acaba batendo na pedra. E acaba escapando uma pedra e vindo em você, podendo gerar um acidente. Então, a visão monocular, ela é muito mais do que você perder uma parte do seu campo visual. Há sim uma perda do campo visual, mas há uma perda da sensação de profundidade da pessoa. Sim. Você não sabe... A questão sensorial, né? Exatamente. Porque o seu cérebro, ele vai juntar a imagem do olho esquerdo com a imagem do olho direito, vai fundir essas duas imagens lá e vai fazer o cálculo da distância.
Então, dirigir fica mais difícil, operar máquina, mexer com faca, tudo isso vai ficar mais complicado. Então, é essa sensação de profundidade que você perde na visão monocular, é que vai dizer que você tem uma incapacidade parcial. Então, não há dúvidas de que a visão monocular, ela dá uma incapacidade parcial, você não é inválido, você não é incapaz para tudo, tá? Mas ela dá uma perda grande, importante, principalmente onde você precisa dessa noção de distância. Então, você imagina o cara que trabalha no circo lá, jogando faca no outro lá, né? Esse cara não pode ter visão monocular, entendeu? Porque ele salvo engano, até motorista de veículo pesado, acho que tem rebaixamento da carteira, não tem? Quando perde uma das visões. Sim. A visão monocular, você pode dirigir carro de passeio, mas você não pode dirigir ônibus, por exemplo, você não pode dirigir caminhão inflamável, moto. Agora, eu não tenho certeza se na categoria A, moto, eu estou com dúvida agora, se pode. Até vou pesquisar depois isso. Mas existem essas questões assim que são muito interessantes, né? O porquê. Mas assim, o interessante é que a visão monocular, ela há muito tempo, a lei já protege quem tem visão monocular. Eu fiz aqui uma pesquisa e eu achei uma súmula do STJ, que é a súmula 377 do ano 2009, ou seja, já são aí mais de 12 anos, né, quase atrás, né? Então, há 12 anos atrás, essa súmula 377 do STJ, ela já habilita quem tem a visão monocular para ser deficiente para fins de concurso. Então, na verdade, o que o nosso presidente agora sancionou, essa lei, foi mais para ratificar uma situação que já vinha acontecendo. Outra coisa interessante que eu achei também, olha só, em 2010, tem um acórdão do STJ dizendo que quem tem visão monocular tem desconto no imposto de renda. 2010, né, 11 anos atrás. Em 2011, no estado de São Paulo, já tem uma lei estadual que desde 2011, ou seja, 10 anos atrás, a visão monocular já era considerada deficiência visual. No Rio de Janeiro, desde 2019. Então, essa nova legislação, na verdade, ela vem... Já, cá entre nós, né? Ratificar o que estava acontecendo. Essa lei, ela demorou até. Né? A gente que sabe, né, como médico, as limitações que a visão monocular elas provocam na pessoa, não há como dizer que alguém que tem a visão monocular, ele tem 100% da sua capacidade com física, certeza, né? Ela tem um déficit físico. Às vezes, agora que a gente entra mais na parte do INSS, né? No INSS nós temos a questão da incapacidade. A gente até conversou na nossa outra live que o INSS não quer saber muito da sua doença. Na verdade, o INSS não quer saber nada da sua doença. Ele quer saber da sua incapacidade. Exatamente, esse é o ponto, na sua incapacidade. Nós já conversamos um dia também por telefone, por horas também falando sobre isso, né? Sim, a gente com tem certeza. que focar na incapacidade. Então, você imagine, por exemplo, alguém que é locutor de rádio e tem visão monocular. Ele é incapaz para ser locutor de rádio com visão monocular? Entendo que não. Não, não é. Vai atrapalhar na questão da voz. Exatamente. Né? Como a voz dele está ok, não tem... Exatamente. Então, existem muitas atividades que você vai mostrar que não tem capacidade. Agora, imagine alguém que trabalhe com uma lente de aumento, numa linha de produção, fazendo chip de computador, que você tem que ter uma precisão, né, de onde você vai soldar uma peça, onde você vai fazer um procedimento. Nesse caso, alguém que tem a visão... Um médico cirurgião, né? Como é que... Entendeu? Imagine, você vai fazer uma cirurgia e o cirurgião chega com um tapa-olho aqui. Você já vai dizer, acho que eu vou marcar para outro dia. E você já vai fugir. Então, tudo é uma avaliação, né, no direito previdenciário, a avaliação que você, advogado, deve fazer, ela é sempre voltada a... Tudo bem, ele tem uma doença, mas isso não vai interessar muito para você qual é essa doença, tá? Em princípio, né? Geral, pensando em benefício. Mas qual é a incapacidade que foi gerada por essa doença e o que ele faz?
Porque, às vezes, uma pessoa que é incapaz para uma função A, B, C, ela pode fazer as funções Z, Y e H. Então, é interessante que a gente tenha essa visão estratégica antes mesmo de você montar. Então, você, quando tem o seu cliente dentro que vai entrar lá no seu escritório e vai passar, doutor, eu estou aqui com uma doença e eu queria ver se eu consigo me aposentar pelo INSS ou se eu consigo um benefício que me foi negado por via administrativa. Você deve, na sua anamnese jurídica, já identificar isso. Identifica assim, tá, ele tem uma doença, mas qual é a incapacidade que ele tem? O que ele vai, no caso da visão monocular, o que quem tem visão monocular, qual função ele não consegue fazer? Tá, ele não consegue ter noção de profundidade. Então, tem certas coisas, como operar um trator, por exemplo, sim, já não seria recomendado. Então, acho que isso é o ponto mais importante, né, que a gente tem nisso. Sim, inclusive a gente falou aquele dia lá a respeito dessa questão, sobre a incapacidade, né? E a gente até fala que um dos primeiros peritos do processo é justamente o advogado, né? Porque ele vai ter que fazer entrevistar o segurado e ver se ele realmente ali, pela entrevista que foi feita, se ele demonstra uma incapacidade laborativa para a função que ele exerce. Porque se a gente vê que ele não exerce essa incapacidade, né? Eu não vejo nenhum motivo de a gente tentar, né, e brigar por isso. Então, assim, sim, o primeiro perito do processo, quem tem que ter aquela primeira visão ali, é o advogado do processo, entendeu? É claro que muitos clientes não vão entender isso, vai falar que você não quer fazer o serviço, está fazendo à vontade, mas não é. Muitas das vezes você vê que não tem fundamento. Quando eu vejo que um processo não tem fundamento, eu, sinceramente, eu nem tento. Né? Quando eu vejo que tem fundamento, eu vou até a última gota de suor para poder fazer aquele processo dar certo. Mas quando eu vejo que não tem, eu mesmo falo para o cliente, sou sincero, eu não gosto de ficar enganando. Nesse sentido, não, doutor. Uma coisa importante também é você conhecer o perfil profissiográfico, né? Sim, entender, com certeza. Né? Perguntar para o seu cliente o que ele faz. Não é só a profissão dele. Porque hoje em dia, eu fui fazer uma perícia umas semanas atrás, que o periciado ele era pedreiro. Né? Então você pensa, o que o pedreiro faz? O pedreiro faz a parede, faz a parte de alvenaria, mas hoje o pedreiro ele tem diversas especificações, ele tem subespecialidades. Esse pedreiro que eu estava fazendo, ele tinha uma doença do órgão do equilíbrio, ele tinha uma labirintite. Aí você pergunta, mas labirintite para pedreiro, qual é o problema? Só que ele era um pedreiro de fachada. Então, hoje em dia tem essa função. Ele é pedreiro de fachada. Então, ele trabalha só em altura. Então, ele não poderia trabalhar de forma nenhuma com aquela doença. Então, a gente tem que perguntar não só a profissão dele, entender o PPP, né, que é o perfil profissiográfico, previdenciário, saber o que ele faz, né? Muito bacana essa dica, viu? Tá vendo, galera? Você, pessoal que é advogado aí, pega essa dica do doutor aí, porque eu já estou utilizando ela já me ensinou essa dica e já tenho utilizado. E vale muito a pena, viu? Porque quando você faz você leva o seu perfil profissiográfico para o médico, que vai fazer o seu laudo, você vai falar com ele o seguinte, doutor, me mostra, faz um laudo para mim ver se eu tenho, mostrando que eu tenho ou não capacidade para essas funções que eu exerço aqui, essas atividades que eu exerço. Se ele fizer esse laudo, comparando com o seu perfil profissiográfico, PPP, e mostrar para o INSS esse laudo, o INSS comparar também com o seu PPP e ver que você está incapaz para aquelas atividades, com certeza você vai ser aposentado. Então é uma coisa muito interessante. Né? Então esse é um dos pulos do gato, né, doutor, na perícia. Isso aí é mais que o pulo do gato, isso aí é quase o gato inteiro. No direito previdenciário, isso aí é o gato inteiro já. Com certeza. Inclusive, eu acho que esse talvez seja o conhecimento que vale ouro no direito previdenciário. Né? Esse conhecimento vale ouro. A doutora Valtieri está falando aqui, uma coisa que eu falei na nossa live, que não é dica, é conhecimento. Né? Que dica eu acho muito superficial, né? Conhecimento ele é mais robusto. Assim. Mas esse entendimento estratégico de você entender a incapacidade, o que ele não consegue fazer, versus o que é o trabalho dele, isso vale um saco de ouro. Se você sempre fizer isso daí, você vai ser o melhor advogado previdenciarista da sua cidade. Porque poucos são os advogados que conseguem, que têm essa visão, que tiveram essa oportunidade que a gente está tendo de trocar uma ideia com um médico perito,
né? Porque o médico perito tem uma visão diferente, a nossa formação é diferente do advogado, nós vemos a coisa de forma diferente. Então, quem faz direito previdenciário, às vezes tem aquela visão de focar na doença, e quando você tem que, na verdade, focar na incapacidade versus o que é o trabalho dele. Então, se você levar o atestado do médico dizendo, esse atestado médico aqui diz que ele não pode trabalhar por 90 dias. Mas, espera aí, qual é a função dele exata? Então, tudo isso a gente tem que ver na determinação da incapacidade, né? Com certeza. Doutor, só um minutinho, tem muita gente fazendo pergunta. Pessoal, a gente não vamos responder agora, porque senão vamos continuar no assunto, no finalzinho a gente vai voltar respondendo todas as perguntas. Para não tirar tanto foco, doutor, se eu parar para responder toda a pergunta no meio do bate-papo aqui, a gente acaba perdendo um pouco o foco, mas no finalzinho a gente vai voltar aqui. O pessoal pode vai estar respondendo todas as perguntas. Agora, pode escrever à vontade, pessoal, as perguntas a gente vai estar respondendo. Ao final a gente responde. Ô, doutor, uma questão interessante também é como que é feito o enquadramento da visão monocular, né? Quem realmente é aquela pessoa que tem visão monocular? Tem uma porcentagem da visão que a pessoa tem que ter ali para poder ser caracterizado como visão monocular? Tem, isso. É uma questão de... a acuidade visual, vou explicar um pouco mais conceitualmente, porque eu quero que você entenda, não é uma coisa para decorar, é uma coisa para você entender. Não, com certeza. O conceito da acuidade visual é o seguinte: o que uma pessoa normal enxerga? Então, se pegou, isso há muitos anos atrás, se pegou um monte de gente, pegou um objeto, colocou lá na frente e perguntou, quem aqui está vendo? Aí a maioria das pessoas estava vendo. Então, o médico, o cientista, né, que desenvolveu isso é o Snellen. Então, ele criou a tabela de Snellen. Então, quando eu digo que alguém tem uma visão 20/20, se você já foi no oftalmologista ou foi renovar sua carteira no Detran, você vê lá, visão 20/20, 20/30, 20/40. O que isso quer dizer? 20/20 quer dizer que eu enxergo a 20 pés, tá? Cada pé sendo 33 centímetros. Então, eu enxergo a 20 pés o que uma pessoa normal enxerga a 20 pés. Isso quer dizer 20/20. Eu tenho uma visão normal, tá? Quando a minha visão ela é 20/30, eu enxergo a 20 pés o que uma pessoa normal enxerga a 30. Então, a minha visão é um pouco pior. Se eu tenho uma visão 20/50, eu enxergo a 20 pés o que uma pessoa normal enxergaria a 50 pés de distância. E assim vai. E o conceito de cegueira é quando você tem uma visão 20/400. Você enxerga a 20 pés o que uma pessoa normal enxergaria a 400 pés. 400 metros. 400 não é metros. Pés. É pés. Isso seria 1/3 do metro. Tá? Mas é uma proporção, né? 20/400. Então, eu enxergo um objeto, eu tenho uma visão normal, eu enxergo o objeto a 20. Essa pessoa, para ser considerada como cegueira, ela só enxerga esse mesmo objeto a 400 pés. Aliás, ele enxerga a 20 pés o que eu consigo ver a 400. Então, imagina, eu coloco um objeto a 400 pés. Eu enxergo esse objeto. Essa pessoa vai enxergar como eu, a 400 pés, só que ela vai estar a 20 pés para conseguir enxergar daquele jeito. Entendi. Entendeu? Então, o conceito de visão monocular não é só quem não tem o olho. Por exemplo, teve uma que nós chamamos de avulsão do globo ocular. Parece que é uma questão de 20% também, né? Parece que para poder ser caracterizada a visão monocular, um olho tem que estar normal, beleza? Mas o outro ele tem que ter menos de 20% da visão, não é isso? Divida 20 por 400. Vai dar isso. Você vai ter a sua proporção. Exatamente esse ponto. Está entendendo? Bacana. Tá entendendo? Então, muito legal, bacana. né? A oftalmologia ela é muito legal. Ela usa princípios da física, da ótica, da medicina. É muito legal a oftalmologia. Né? E tem um outro conceito também, que é esse é o conceito de cegueira, né? Que é você enxergar 20/400, né? Inclusive, uma curiosidade, antigamente, para você dizer alguém é cego, você tem que ter 20/400 no melhor olho. Então, se você tiver 20/200 nos dois olhos, você é quase cego, mas não é cego. Não é cego. Está entendendo? Então, é uma lei que ela é um conceito que talvez a questão da cegueira também devesse mudar. Né?
porque ela considera que para você ser cego é 2400. Aí nós temos o conceito de visão subnormal, né? Que é baixa visão, que daí é entre 20/60 até 20/400. Então, 20/60 quer dizer, se eu tenho uma visão, eu vejo a 20 pés, o que uma pessoa normal enxerga a 60 pés. Então, essa é uma baixa visão. Entendi. Doutor, entrando aqui um pouquinho agora no assunto também do direito, porque assim, uma das coisas que mais vai impactar com essa questão dessa aprovação da visão monocular como deficiência, né, para o segurado, voltando agora já mais para a previdenciária, uma das principais coisas que vai poder, um dos principais direitos que vai abranger é justamente a aposentadoria da pessoa com deficiência, né? Porque muita gente não sabe, mas a pessoa que ela tem uma deficiência, ela consegue aposentar mais cedo, né? Inclusive, quando essa pessoa tentar se aposentar por idade, o homem com a deficiência, no caso agora a visão monocular se enquadra, ele se aposenta com 60 anos, né? E a mulher com 55. É como se fosse, tem uma redução como se fosse, por exemplo, do segurado rural, né? A mesma redução, né, dos 5 anos. E para essa aposentadoria por idade, esse segurado, tanto homem quanto mulher, ele tem que ter 15 anos, né, de contribuição, e esses 15 anos de contribuição tem que ser, tem que já estar com essa deficiência, ou seja, uma pessoa que, no começo da vida, quando criança, por exemplo, perdeu a visão, e ele contribuiu 15 anos e terou ali 60 anos, se for homem, ele já vai aposentar, né, ele não tem que chegar aos 65 anos. E também tem as reduções para aposentadorias por tempo de contribuição. Deixa eu só pegar aqui, essa aqui, eu preciso dar uma colinha. Aqui, ó. No caso de deficiência, isso aqui não vai ter que falar também, doutor. Que no caso de deficiência grave, a redução se aposenta 25 anos para o homem e 25 mulher, isso aqui independente de idade, viu, pessoal? Que a gente está falando de aposentadoria por tempo de contribuição. Né? No caso de uma deficiência grave, é 25 homem 25 e 20 mulher. No caso de uma deficiência moderada, é 29 anos o homem e 24 anos a mulher, por tempo de contribuição. Né? E no caso da deficiência leve, 33 anos de tempo de contribuição o homem e 28 anos a mulher. Ou seja, se fosse uma pessoa um pouquinho no leve, o normal, a aposentadoria por tempo de contribuição ela era com 35 anos o homem e 30 anos a mulher. Né? Então, ou seja, teve uma redução de idade para essa aposentadoria. E por idade, igual eu falei, 60 anos o homem, 55 a mulher. Porém, nesse caso, né, tem que ficar provado que esses 15 anos de contribuição, a pessoa também teve os 15 anos convivendo com aquela deficiência. Por quê? Apesar da pessoa ter deficiência, ela continuou trabalhando, porque ela precisou trabalhar e tal. Ou seja, é tipo como se fosse um bônus, né, para aquela pessoa até trabalhar com aquela dificuldade, né, com aquela capacidade reduzida, né, doutor? Por isso, sim, consegue aposentar mais cedo. Por quê? Porque teve uma maior dificuldade. Uma pessoa que tem uma deficiência, ela não tem a mesma capacidade que uma pessoa normal. Sim. Nesse sentido. Ela vai sofrer mais para poder conseguir fazer as coisas. Né? E a coisa interessante que eu queria que o doutor falasse agora é como que é classificada na perícia a deficiência grave, moderada e deficiência leve. Porque a gente precisa saber disso, porque quando a gente for enquadrar uma aposentadoria de pessoa com deficiência, principalmente hoje o assunto é visão monocular, mas qualquer deficiência, eu sei que é feita ali uma forma de perícia, né? Tem um critério tanto social como médico, que vão chegar lá, vão chegar num contexto e ter a numeração lá. Eu esqueci qual que é essa numeração, se você puder falar para a gente, entendeu? Para poder caracterizar. Aí também é outra situação, porque o que é grave, o que é moderado, o que é leve, né? Isso também vai se associar a depender da sua função. Então, o critério disso é biopsicossocial. Não é um critério biopsicossocial. Então, não é um critério assim, por exemplo, eu não ter uma mão, vamos dizer que eu tive uma amputação, né, da minha mão direita, isso é grave ou isso não é? Vai depender da função que eu exerço. Se eu posso ou não exercer essa função. Então, essa avaliação biopsicossocial, por isso que precisa perícia. As tabelas que existem, qualquer tabela DPVAT, tabela SUSEP, ou qualquer tabela de incapacidade que exista no mundo, ela foi desenhada para servir ao perito, e não ao contrário. Né? A tabela é que serve ao perito. Então, não tem uma tabela específica que eu vá dizer, olha, a mão é grave para todo mundo. Você perder o pé é grave para todo mundo. Sempre vai ser feita uma avaliação versus
a função que ele tem. E eu queria fazer uma pergunta para você, que agora surgiu uma dúvida. Queria ver se você podia me ajudar. Imagina a seguinte situação, tá? Um caso prático, então vamos dizer que seja um trabalhador, vamos pegar o caso de um trabalhador rural, por exemplo, e ele trabalha normal na função dele, e aos 30 anos de idade, ele sofre um acidente que ele perde o olho. Então, a visão monocular dele começa aos 30 anos de idade. E hoje ele está lá com 50 anos. Então, vamos dizer que ele trabalhou, trabalhou 10 anos com os dois olhos e trabalhou 20 com visão monocular. Como é que funciona essa questão da aposentadoria? Infelizmente, eu tinha essa dúvida até esses dias atrás, porque eu nunca tinha pegado uma aposentadoria nesse sentido, mas por coincidência, eu procurei saber mais ou menos 20 dias atrás, a gente ficou curioso ali, conversando com outros colegas de advogados, e os meus também estão com essa mesma dúvida, então eu fui pesquisar. E, infelizmente, doutor, não tem essa dupla redução. Porque o trabalhador rural já tem redução. Se homem, ele se aposenta por 60, se mulher se aposenta por 55. Aí não tem a redução de 5 anos. Eu acho errado, eu acho que deveria ter, né? Sim. Isso, inclusive, acho que seria uma questão da gente judicializar e chegar no STJ, levantar tese sobre isso, né? O pessoal advogado aí que está assistindo. Por quê? Porque é muito importante isso aí, ó. Por que se tem uma redução por idade, pela questão da deficiência, se vai reduzir 5 anos para uma pessoa normal, como seja um trabalhador rural, se o trabalhador rural também está trabalhando, ele já tem redução porque ele trabalha em condições, né, mais difíceis, né? Então, por que ele não teria essa redução por ser deficiente? Ele está duplamente numa condição duplamente difícil para ele, né? Eu acredito que teria que se aposentar com 55 homens e 50 mulheres. Eu penso assim. Mas, infelizmente, o que tem ocorrido no INSS não tem aceitado, e algumas jurisprudências que eu olhei também não aceitou, entendeu? Então, assim, eu acho que seria um caso de brigar e tentar ver se revertir isso aí, ou uma lei nova que mudasse aí, né? Entendi. Correr atrás dos deputados, E se fosse uma pessoa que não tivesse direito a uma aposentadoria especial, tá? Vamos pegar, por exemplo, um bancário, né? Um bancário ele não tem direito à aposentadoria especial, vamos dizer assim, tá? Alguém que trabalha no escritório, tá? E se essa pessoa tiver trabalhado 20 anos com os dois olhos e 10 anos com visão binocular, existe uma proporcionalidade, ele também vai ter um encurtamento nesse período que ele tem que contribuir ou não? Aí é aquela questão, né, aqui, ó, na aposentadoria por idade, fala que tem que comprovar a existência de deficiência durante igual período, ou seja, o período mínimo que existe para aposentadoria por idade, na de contribuição a gente vai falar novamente, a por idade, no caso, ele teria que demonstrar pelo menos os 15 anos, né, com essa deficiência. Agora, não é por tempo de contribuição, não, se ele provar que ele tinha deficiência, né, e trabalhou com ela, conviveu com ela, e no caso dele, aí vai depender dessa questão que a gente falou, sobre classificar se a deficiência dele está num estado grave, né, deficiência moderada ou deficiência leve. Se for leve, ele vai aposentar com 33 anos de contribuição, que tem uma redução já de 2 anos. Né? Se for moderada, é 29 anos de contribuição, ou seja, tem uma redução, já passei, já é uma redução boa. E se for uma deficiência grave, redução para 25 anos. Ele vai, com 25 anos já consegue se aposentar. Nesse caso dele aí, né, já conseguiria se aposentar. Entendeu? Então, se o trabalhador, por exemplo, 2 anos, vamos dizer que o trabalhador, 2 anos antes da aposentadoria normal dele, ele perde o olho. Isso muda alguma coisa? Ele automaticamente seria aposentado? Por idade, entendo que não, mas por tempo de contribuição, só se for alguma falha minha, mas eu não vi isso na lei, sabe? Exigindo essa questão. Aí, se a lei não fala, entendo que sim, que pode se aposentar. Porque não cheguei a ver. Pode que foi alguma falha minha, pessoal. Depois eu quero conferir isso aí. Mas eu acredito que não tenha realmente a lei, porque eu pesquisei e não vi nada disso. Só vi em relação à por idade, né? A por idade eu vi que tem essa questão. Até porque a por idade é só 15 anos, entendeu? Ou seja, é bem reduzido. Você tem que ter pelo menos 15 anos de contribuição para você conseguir se aposentar aos 60 anos se for homem, né? Aí tem que ver essa questão. Se não de tempo de contribuição exige, mas eu acho que não. E dá só um minutinho aqui, por favor, Telefone. Ok, doutor. Vai lá. Quando o doutor vai ver a questão aí, outra coisa que seria interessante a gente também estar levantando é justamente a questão do auxílio, né, doutor? Está me ouvindo já? Já, outra coisa que é muito importante. Eu estava com a janela aberta aqui e estava muito barulho. Aí eu fechei agora aqui.
Doutor, uma coisa que é muito importante para quem contrai ali essa incapacidade, né? Essa deficiência, desculpa, né? Essa deficiência nesse caso. Para quem contrai essa deficiência, né? No momento que ela já é segurada. Vou te dar um exemplo. Vamos dar um exemplo desse bancário que o doutor falou. Vamos supor que ele já tinha lá 20 tantos anos de contribuição e tal, e sofreu um acidente de qualquer natureza, independente se foi de acidente de trabalho ou se foi um acidente de qualquer natureza. Essa pessoa, o simples fato, não precisa nem ser questão da visão monocular, não. O simples fato dela, vamos supor que ela machucou o olho, perdeu ali uma certa parte ali da visão. O simples fato dela ter uma redução, né, na sua capacidade laborativa, se isso atrapalhar de qualquer forma ela já tem direito ao auxílio acidente, né? E esse auxílio acidente, ele é pago de que forma? Geralmente, ou ele é pago após a cessação do auxílio doença, ou ele pode ser pago, né, mesmo se a pessoa não requerer o auxílio doença, mas ela contraiu essa incapacidade, ela contraiu essa como é que vai dizer? Essa leve redução, né, da capacidade laborativa. Essa pessoa já vai ter esse direito. Para ter esse direito, como a gente falou, tem que ser segurado, né? Se a pessoa teve essa doença antes de começar a contribuir para o INSS, ou se ela teve esse acidente antes, sim, não vai impactar nesse sentido do auxílio acidente. O que é o auxílio acidente? Agora até quero fazer uma live só a respeito dele, que é um assunto muito interessante. A pessoa vai receber meio salário, bem benefício. Se ela fosse se aposentar hoje, por exemplo, ela se aposentaria com R$3.000, ela vai receber R$1.500 e ela pode continuar trabalhando. Ela vai ter 50% do benefício, né? Ela vai poder receber, e não é igual a aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por invalidez, não, vamos colocar o nome correto, né? Aposentadoria por incapacidade permanente ou benefício é uma por incapacidade. Isso. Ela é uma incapacidade parcial permanente. Sim, isso, permanente. Mas ela não é igual à aposentadoria por invalidez, a antiga aposentadoria por invalidez, que hoje é aposentadoria por... Por quê? Porque nela você não pode trabalhar. Na aposentadoria por invalidez, a antiga aposentadoria por invalidez, e no auxílio doença, que hoje mudou o nome, né, doutor? Que é benefício por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente. Nessa você não pode trabalhar, mas recebendo o auxílio acidente você pode. Você vai ter ali 50% de um benefício e você pode trabalhar até sua aposentadoria. E o melhor, esses 50% desse benefício, vamos supor que você ganha R$3.000, né? Olha que interessante, doutor. Aquele segurado ele ganha R$3.000 por mês, um pouco depois que fez as médias, tudo continua nos 3.000, né? Ele vai um pouco, se ele fosse aposentar hoje, ele teria um benefício de 3.000, então a metade de 3.000 é R$1.500, né? E ele vai continuar trabalhando, ganhando os mesmos 3.000 na mesma empresa. Só que ele vai receber mais 1.500 do auxílio acidente, então vai para 4.500. Quando ele fosse aposentar, esses 1.500 que acrescentou todos os meses, vai contar como valor, né, como salário, para poder integrar ali o salário e benefício dele, o cálculo. Ou seja, vai melhorar o salário e benefício para quando ele for se aposentar. Isso é muito interessante, muita gente não sabe isso, né? Olha a coincidência, hoje eu fiz uma postagem no meu feed sobre auxílio acidente. Hoje mesmo eu fiz, coloquei no meu feed hoje, falando exatamente sobre isso. Porque eu vejo, há muita confusão, eu mesmo no começo eu confundia bastante, do auxílio acidente com auxílio doença acidentário. Eu confundia isso, eu olhava nas leads assim e aquilo me confundia. Aí eu fui estudar a fundo. Então, hoje para mim isso está mais claro, né? E com o novo nome, ficou muito melhor. O novo nome faz mais sentido. Já que o senhor levantou a questão do auxílio doença acidentário, deixa eu só rapidão tentar resumir mais ou menos para o pessoal o que é, para não levantar dúvida neles. O que acontece? O auxílio doença, ele é advindo de uma doença, né? O nome já diz, a pessoa teve uma doença que capacitou ela para o trabalho. O auxílio doença acidentária é um auxílio que pode ser tanto por acidente de trabalho ou acidente de qualquer natureza. E qual que é a diferença? A diferença é que no auxílio doença você tem que ter carência, né? Para você poder solicitar o benefício. No auxílio doença acidentário, ou seja, que aconteceu através de um acidente, independente se seja de trabalho ou seja de qualquer natureza, você pode ter começado a trabalhar hoje. Assinei minha carteira hoje, meu primeiro dia de emprego. Eu vou lá e fico paraplégico, entendeu? E fico incapacitado para o trabalho. Eu tenho direito ao benefício, mesmo tendo a carência, né? Que no auxílio doença comum é a carência de 12 meses. Então é muito interessante essa questão, né? Então, sim, tem essa diversificação, né? Essa diferença por isso, para poder na hora de fazer o enquadramento do benefício,
a pessoa tem que demonstrar ou não ali a carência, entendeu? Para receber aquele benefício. Então é muito interessante isso aí. Pode continuar, doutor. E também tem uma coisa interessante aí também. Na verdade, hoje eu estou perguntando mais para você que você para mim, né? mas é legal que é assim que a gente vai realmente crescer e acrescentar o conhecimento, né? Mas também uma coisa interessante também em relação ao depósito do FGTS, né? Se você tiver um auxílio doença, o auxílio doença, a empresa ela não deposita o FGTS, né? Enquanto você estiver afastado. E se você for afastado por acidente, né, que é o de espécie B91, a empresa tem que continuar depositando o FGTS. Isso lá na frente, eu acredito que se traduza em diferença também, né? Sim, inclusive até na aposentadoria por incapacidade permanente, tem, assim, ficou meio que facultado ali o empregador, sabe? Porque quando a pessoa ela se afasta e se aposenta por incapacidade permanente, a carteira dela não dá baixa, não. Ela fica com o vínculo aberto. Mas nada impede que essa pessoa que se aposentou por incapacidade permanente, o empregador pode liberar para ela o saque do FGTS, só que, porém, sem aqueles 40% da multa, viu, doutor? Interessante também esse assunto. Se já é mais a questão um pouco mais trabalhista, mas eu tive que estudar esse ressentimento também, porque fiquei numa dúvida. Pois é, e se entrar um cliente no seu escritório e ele disser assim, doutor, agora eu vi que a aposentadoria está mais fácil para quem não tem olho, eu quero me aposentar logo, entendeu? Eu já tenho aí 20 anos e já quero ver se eu não consigo me aposentar. Então, na verdade, o que isso fez foi diminuir o tempo de contribuição, o tempo que ele vai ter que trabalhar. Né? Mas então, isso não quer dizer que automaticamente ele vai ser considerado incapaz ou inválido. Não, essa é uma coisa importante, né, para você explicar para o cliente. Pode acontecer duas hipóteses. Muita gente tem dúvida. Por exemplo, vamos pegar aqui uma criança que com 5 anos de idade, eu tenho inclusive uma tia minha que teve esse problema quando ela era nova, ela mais a irmã brigando quando a boneca, a irmã tacou um pedaço de pau e pegou no olho, furou o olho dela perdeu totalmente. Nesses casos, um exemplo, vou usar o exemplo dessa tia minha. Nesse caso, ela não conseguiria se aposentar por incapacidade. Por quê? Porque foi antes, é como a gente falou aquele dia, né? É como você pagar um seguro de qualquer seguro. Você tem que primeiro começar a pagar, ter um período ali, né? Para depois você começar a desfrutar desse benefício. Se essa incapacidade que foi gerada, né, se essa deficiência foi antes, você não consegue se aposentar por incapacidade devido àquela questão ali daquele olho, né, que perdeu ali. Mas no caso, por exemplo, dessa tia minha, até o que aconteceu? Um olho que estava danificado, que tinha a vida perca 100% ali, ele começou, doutor, a prejudicar o outro olho e ela começou a perder a visão do outro olho. Aí, nesse caso, início ela já era segurada, né? Aí já é diferente, já estava mais, agora foi mais recente, já está com muitos anos que ela é segurada rural, né? Nesse caso, aí sim, ela está encostada com auxílio doença. Por quê? Porque ela teve que fazer cirurgia ela ficou incapaz, né? Durante um tempo aí para o labor, né? Rural. Então, assim, por enquanto ela está recebendo auxílio doença e futuramente pode vir a ser, se não tiver uma melhora significativa, se continuar prejudicando o olho dela, o labor ali, ela com certeza vai se aposentar, né? Por invalidez. Então, assim, se já existia, se já era pré-existente, antes da pessoa como segurada, ela não vai se aposentar, né? Por aquela questão daquele olho que foi furado ali, por exemplo, se foi antes. Mas se esse olho, por exemplo, começar a prejudicar o outro, começar a gerar ali uma incapacidade, aí sim, talvez consiga ter uma aposentadoria por incapacidade. Mas aí vai depender, igual o doutor falou, vai ter que demonstrar incapacidade laborativa, vai ter que ver se consegue enquadrar ela numa outra função que não afete. Por exemplo, geralmente o pessoal da roça trabalha muito no sol, tem muita poeira, faz um queijo, faz um requeijão, mexe com fogo, então, querendo ou não, tem caloria, né? E aquilo ali, com o olho que já está prejudicado, acaba prejudicando cada vez mais. Aí, nesse caso, eu entendo que sim, pode ser enquadrado uma incapacidade. Então, vai depender da função, né, doutor? É o que o senhor falou antes, vai depender daquela função, se realmente aquela pessoa está incapacitada para aquela função, não simplesmente a doença. Outra questão, e se ocorrer, vamos supor que se ocorreu depois, né? Vamos supor que essa pessoa tinha visão 100%, já trabalha já há muitos anos aí, né? E ela sofreu um acidente e ela perdeu um olho, né, nesse acidente. Ela perdeu a visão daquele olho nesse acidente. Aí sim, se demonstrar incapacidade, ela pode se aposentar por invalidez. Ou se ficar demonstrado que a incapacidade
não enquadra como procedura de invalidez, mas se foi uma perda da capacidade laborativa dessa pessoa, aí no caso já seria um caso de auxílio acidente, né? Aí ela receberia aquele meio benefício, né? Até se aposentar. E quando ela se aposenta, aí corre o benefício, esse meio benefício, né? 50% do benefício. Então, assim, Não tem receita de bolo, né? Não existe receita de bolo. Cada caso é muita coisinha. Estudar. Estava conversando com um colega meu advogado hoje de Brasília, hoje na hora da gente, conversando aqui no WhatsApp a respeito dos assuntos e conversando sobre ele falando sobre o criminal, tal. Eu mexi na área criminal há muito tempo. Foi 7 anos advogando na área criminal. Mas hoje eu larguei, só continuei nos processos que eu estava, não mexo mais. Mas sim, eu falei com ele, doutor, eu já advoguei na área criminal, o criminal é uma área que tem muita peculiaridade, muda muita coisa todo dia, cada dia tem uma decisão diferente para a gente poder estar usando como advogado, uma brecha diferente. Mas previdenciária é a matéria que você dorme com a lei e acorda com a outra, não adianta, muda todo dia. Então todo dia está uma peculiaridade diferente, todo dia o advogado previdenciarista tem que estudar, né? E tem que se manter atualizado sempre. Aquele advogado que não estuda, que não se atualiza, ele vai ficar para trás no tempo, isso é questão de meses, não é questão de anos, não. Então tem que ter esse cuidado, pessoal. Tem que estudar, tem que correr atrás. Então, assim, cada dia surge uma dúvida nova, cada dia tem uma mudança, tem que sempre buscar se atualizar. Uma coisa interessante também para se falar nessa questão da incapacidade, inclusive é uma coisa que o doutor Tiago de Vuono, que é fisioterapeuta e é um mestre aí na área da ergonomia, né, da análise ergonômica, né, na parte trabalhista, está aqui na live. Obrigado aí ao Tiago aí por estar aí presente. Ele falou uma coisa muito interessante aqui no comentário, que é a repercussão da doença que importa, né? A repercussão da doença, não é a doença em si, mas a repercussão dela no labor, no trabalho. Por isso que, assim, às vezes aconteceu comigo já de eu dar um laudo e um dos quesitos pedia para eu dizer assim, coloque em percentual qual a perda laboral dele. Você sabia que não existe como eu dar uma perda percentual de capacidade laboral? Não existe nenhuma tabela no mundo que faz isso. Aí vai ter aquele colega seu, advogado, está assistindo. No caso, tem que falar só que houve a perca, mas não tem como prever ele vai dizer assim, mas dá para a gente usar a SUSEP. Aí eu vou lhe dizer uma coisa. Se você entrar no site da SUSEP, lá vai estar escrito que aquela tabela ela não se refere à capacidade laboral. Mas tu pode usar o DPVAT. O DPVAT também, ele é diferente. Se você perder um dedo num acidente, se você for um pianista ou for um pedreiro, a SUSEP vai lhe pagar a mesma coisa. Agora, a repercussão que um dedo tem na vida de um pianista e na vida de um pedreiro, ela pode ser muito, muito diferente, sabe? Com certeza. Então, na questão da Previdência, a Previdência também vai olhar isso. Ela não vai olhar um número X, quanto vale uma mão, quanto vale um dedo. A incapacidade na Previdência, ela é linkada o que você perdeu com o que você tem que fazer. Então, ele vai observar, às vezes, alguém que perdeu um dedo ou 2 dedos, dependendo da função, o INSS vai dizer que ele não está incapaz. E outra pessoa, em outra função, que perdeu os mesmos 2 dedos, vai ter incapacidade. Da mesma coisa com relação à visão monocular, né? Sim, vamos pegar um exemplo meu. Eu, se eu perder meu dedão, não quero perder, Deus o livre, mas eu entendo que o INSS vai entender também que eu não tenho capacidade para continuar trabalhando. Eu sou advogado, o dedão talvez não vai me fazer tanta falta. Mas e se for, por exemplo, um violinista, um guitarrista que precisa do dedo ali sempre, né, trabalhando no instrumento? Como é que esse cara vai trabalhar, entendeu? Então tem que olhar sempre essa questão justamente, a capacidade para aquela função, né, doutor? Outra coisa que eu esqueci de falar... que ele habitualmente exercia. Isso também está no testamento, né? Na função que ele habitualmente exercia. Sim, e tem que ver se dá para enquadrar ele ou não em outra função, entendeu? Também. Né? Tem geralmente essa readequação. Outra coisa que eu esqueci de falar, é importante, até sou contra, mas é a lei, né? Quem tem direito ao auxílio acidente, que é os empregados urbanos ou rurais, né? Segurados especiais, empregados domésticos, trabalhadores avulsos. E, infelizmente, não sei se você sabe, doutor, mas os contribuintes individuais e os facultativos não têm direito ao auxílio acidente. O facultativo até que ele não tem uma função, ele não trabalha, né? Mas ele contribui. Mas já o individual não, o individual ele trabalha. Geralmente o individual é um pedreiro,
o servente, contribui de forma individual, e se ele sofrer algum acidente desse sentido, ele não vai receber o auxílio ou acidente. Eu acho isso muito sacanagem com o segurado, entendeu? Eu acho que não devia ser dessa forma. Moralmente, não é ilegal, mas moralmente me parece errado também. Eu também entendo como Porque errado. ele contribui Assim, muito igual, né? injusto. Todo mês ele deposita lá o Sim, dinheiro. tem que contribuir, né? E, inclusive, o facultativo até que não. Ele está falando, além de não ter, o facultativo ele não ter vínculo empregatício, e ele contribui, o próprio nome já diz, facultativo, mas o individual não. O individual ele é segurado obrigatório da Previdência, ele tem que contribuir. Porque se ele não contribuiu e o INSS descobrir que ele trabalhava, que ele laborava, o INSS pode, inclusive, cobrar dele. Vou te dar um exemplo individual, eu, advogado. Eu sou contribuinte individual, né? Se eu não fazer minha contribuição junto à Previdência Social, e eu declarar meu imposto de renda, a Previdência pode vir me cobrar depois para trás ali todinho as contribuições, entendeu? Inclusive a INSS tem feito isso com vários advogados, que declara imposto de renda alto, mas não contribui sobre o valor declarado. Aí depois o INSS vem, ó, cobra tudo para trás. Aí o ferro é grande. Então tem que ter. E se eu, por exemplo, se eu sofrer um acidente como contribuinte individual, nesse caso, eu não recebo o auxílio acidente, né? Apesar que eu tenho um outro vínculo de emprego, né? Nesse eu recebo, mas aqui do escritório, para você contribuir aqui do escritório, eu não vou receber nada. Entendeu? Então, assim, eu acho injusto essa questão. Por quê? Porque você é obrigado a contribuir, por que você não tem os mesmos direitos que das outras pessoas que contribuem também? Se não fosse obrigatório, segurado obrigatório, mas é, né? Então tem que ver essa questão. Doutor, vamos responder o pessoal da... escuta, só para resumir aqui, sobre a questão dos direitos, depois a gente vai começar a responder o pessoal, que a gente está quase uma hora de live. Eu não sei se a gente consegue deixar essa live salva se ela passa. No meu GTV eu sei que eu consigo deixar a live salva se ela tiver mais de uma hora. Eu não sei se eu te mandar ela depois, você vai conseguir subir ela no seu GTV, você sabe? Essa a gente parte pode estender um pouco mais. a A live tá muito boa, tem muita gente gostando, tem muita gente interagindo na live. Eu acho que a gente pode continuar mais. Depois, se não der para subir, a gente vê o que faz. Então, vamos lá. Outra coisa também que pode vir a gerar, pessoal, essa questão aí da visão monocular, é direito ao BPC, né, doutor? Por quê? Porque, querendo ou não, ela pode vir a gerar uma incapacidade de longo prazo, né, para essa pessoa. E se ela gerar, e essa pessoa não estiver contribuindo, ela não tiver outra renda, e se encaixar, né, naquele estado de miserabilidade do BPC, ela pode muito bem conseguir um BPC, viu? É um assunto interessante também aí. Inclusive, tem muita gente entrando nesse sentido. É interessante. Outra coisa, eu sei que também a visão monocular, agora como ela foi enquadrada como deficiência, que já saiu um pouco da área previdenciária, mas ela dá direito àquela questão de compra de veículos, né, para as pessoas poderem comprar um veículo ali com aquela redução de impostos, dá direito a algumas isenções de alguns impostos, dá direito a vaga em concurso, e dá direito também àquela questão, se eu não me engano, em faculdade pública, né? Quem tem deficiência também tem aquelas cotas lá. Então é muito bacana. E outra coisa, só vou terminar aqui para a gente começar a responder as perguntas, que tem muita pergunta para eu responder. Revisão de benefício. Doutor, é possível, você me pergunta, né? Doutor, é possível fazer a revisão de um benefício que já foi concedido pelo INSS? Qual é a questão da revisão monocular? É possível. Por quê? Se você se aposentou, né, e houve ali a incidência do fator previdenciário, porque você ainda era um cara que não tinha completado ali uma idade para poder, aquela questão de pontos, né, juntamente com o tempo de contribuição, para extinguir ali o fator previdenciário. Com essa mudança agora, caracterizando a visão monocular como deficiência, se você tem, você inclusive pode pedir um benefício, por quê? Porque você vai conseguir retirar o fator previdenciário e pode melhorar a sua RMI, melhorar seu salário. Então, nesse sentido, é importante, nem sempre vai compensar, mas em muitos casos compensa. Nesse sentido, é bom procurar um advogado, para quê? Para poder fazer um planejamento previdenciário e com esse planejamento ver se tem ou não, né, um ganho ali naquele benefício com essa questão dessa revisão. Se vê que tem, que seja de 100, 200 reais, 300 reais, o valor que seja, né? Se vê que tem ganho, compensa, porque talvez você consiga receber 3 retroativos. Então é muito bacana nesse sentido. É uma questão muito interessante, vai dar muita judicialização nesse sentido, que é a de revisão de benefícios que já foi concedido. Por quê? Porque o cara tinha visão monocular, mas na época o INSS não considerava, né? E agora ele considera. Então, a pessoa pode talvez reaver o benefício e pedir para poder fazer essa mudança ali no benefício dele, né? E isso vai ganhar, né? Então é interessante procurar um advogado para poder estar fazendo aí, né, esse planejamento previdenciário. Doutor, vamos responder as perguntas do nosso público? Porque tem muita pergunta para responder, viu? Vamos lá, então. Vamos lá. Eu tenho que pegar o celular aqui, porque ele está
na luz aqui. Deixa eu tentar. Seu parceiro aqui vai ficar tremendo. Espera aí, deixa eu tentar tirar meu telefone aqui, para ficar mais fácil a gente ver as perguntas. Eu estou pelo celular, pessoal. Aí. Vamos tentar aqui agora ver a pergunta que o pessoal vai estar respondendo. Deixa eu voltar aqui mais atrás aqui, vamos responder pergunta por pergunta. Se for minha, eu respondo, doutor. Se for sua, eu respondo. Ok. Ainda bem. Eu vi que tinha várias perguntas aqui. Pelo celular é complicado você conseguir ver. Como chega o telefone muito perto, fica mostrando essa testa careca minha aqui. Ah, e antes de começar a responder as perguntas, eu queria dar os parabéns também atrasado para a doutora Valtier, doutora, que ela deu todos os parabéns e a gente foi conversando e eu esqueci de dar os parabéns. Obrigadão por estar no dia do seu aniversário e prestigiando a gente, viu? Deixa eu só ver aqui que tinha umas perguntas interessantes aqui, acho que lá no final que eu tinha visto. E eu acho que as perguntas que foram feitas lá no começo sumiram, doutor. Tinha muita pergunta que eu estava vendo, inclusive perguntando se eu vendia algum curso, se por enquanto não, pessoal, ainda não tem nenhum curso, mas o doutor tá com planejamento de lançar um curso, né, doutor, sobre perícia. Tem sim, é o curso Sucesso na Perícia. Logo, logo. Como é um curso assim, meio inédito, né? A gente está vendendo a ideia antes, para que os advogados realmente entendam que... Porque no início, assim, se você conversar com um advogado, talvez você não entenda o que o médico pode lhe ajudar na sua lide. Você pode pensar, não, mas eu tenho que estudar a lei, né? O que o médico vai me ajudar? Mas, assim, como a gente já conversou muito, você vê como tem conhecimento que eu posso passar para você que transforma a tua advocacia. Você, você turbina a tua carreira com isso, você vai ter resultados mais importantes, retorno maior para você, para o seu cliente. Sim. Então, eu estou numa fase agora de vender essa ideia para os advogados, que eu, enquanto médico, posso contribuir muito com o seu escritório, com a sua prática diária. Então, a gente está aguardando. O curso está pronto, mas está na geladeira, só esperando para sair aí. Daqui a algumas semanas, a gente já vai disponibilizar ele, sim. Fábio Advogado perguntou aí, para quem tem fibromialgia e artrose, tem vaga reservada para concurso. Fábio, eu não vou saber te responder essa pergunta, eu vou ter que estar analisando e deixar para a próxima live. Se o doutor souber responder. Eu não sei dizer. O simples fato da doença talvez não gera, né, aquela incapacidade. Exatamente. Ali, né? Se eu não me engano, se eu não estou enganado, a fibromialgia não se enquadra nas doenças de deficiência, não. Não tenho certeza, mas eu tenho que conferir para o senhor. Eu acho que teria que ver a análise do caso concreto para poder dizer se tem incapacidade ou não. Sim, com certeza. Psicólogo tem direito, aí vai, agora a gente falou também, tem que ver se existe ou não, né, doutora, incapacidade para aquela função. Grande abraço, obrigadão, Tiago. O telefone meu é complicado, viu? Poder a gente conseguir voltar todas essas conversas. Aqui, ó, foi o advogado, foi o ADV Normezina Moreira, advogado Normezina Moreira. Por enquanto ainda não tem nenhum curso, não. Futuramente, quem sabe, o doutor Marco está querendo fazer sim, um curso nessa questão de perícia, muito interessante. Inclusive, eu quero participar. O que importa é a incapacidade... Tiago Devono. O que importa é a incapacidade laborativa, né? E a repercussão que essa doença está causando nas questões laborais do reclamante. Exatamente. Muito interessante, Tiago. Isso aí mesmo, justamente. Vou tentar voltar mais aqui. Aqui, ó. Eu tenho visão monocular no olho direito, meu globo ocular não desenvolveu. Enxergo 0,0. Trabalho como secretária numa empresa. Digito documentos 8 horas por dia. Eu posso requerer uma perícia? Deixa eu ver. Borges Lesser. Ô Borges, é o seguinte. No seu caso, você provavelmente vai conseguir se aposentar mais cedo, vai ter essa redução, entendeu? Mas, como essa questão sua já foi desde criança, não desenvolveu, né, essa questão dessa visão monocular sua, talvez você não vai conseguir nem o auxílio acidente, nem a aposentadoria por incapacidade. Mas, futuramente, você conseguirá se aposentar com a redução, tanto no tempo de contribuição, como na idade também, né? O cidadão que é avaliado monocular pode ser realizado como PCD na empresa?
Portador de... Sim, sim, sim. A pessoa com deficiência, né? Então, Com se certeza. você sofreu um acidente, você sim pode ser enquadrado como PCD. Sim, com certeza. Deixa eu ver mais. Eu acho que tá acabando aqui as perguntas. Deixa eu ver. Se a deficiência for adquirida, tem os mesmos direitos? Tem sim, tem sim. Se a deficiência foi adquirida, inclusive você consegue até mais direito que quem já tinha antes de ser segurado. É igual eu falei do exemplo, né? Se a pessoa for segurada, se ela já for segurada, estiver laborando, né, e ela venha a ser acometida por uma doença, por exemplo, que a torne com visão monocular, né, que a classifique como visão monocular. Ela poderá ter direito ali ao auxílio acidente, poderá ter direito à aposentadoria por incapacidade, né, permanente, mas é igual a gente falando, vai depender da perícia, se você foi aprovado ou não, se vai estar gerando aquela incapacidade ou não. Mas com certeza também você terá redução na hora de se aposentar, redução do tempo de contribuição na idade. Deixa eu ver, deixa eu ver. Fala, Fábio. Obrigadão, Fábio. Quem tem visão monocular, 55 anos do lar, baixa renda, com a possibilidade de requerer um BPC LOAS. Pois é, o Eliana, igual eu falei, isso é uma questão nova, mas parece que já tem algumas decisões nesse sentido, viu? Até falei essa questão do LOAS, é uma questão para se tentar, né? Tentar no INSS, se for negado, judicializar para ver se consegue. É uma questão, sim, a tentar se provar, né, essa incapacidade ali, de longo prazo, duradoura, né? E se enquadrar nos outros quesitos do BPC, talvez fazer o requerimento do BPC. E se o INSS negar, que provavelmente vai negar, né, faça judicial e vai brigando até onde der. Tenta conseguir esse direito. Deixa eu ver mais. Boa noite, doutor. Tive toxo... Tá ruim para ler aqui, Toxoplasmose. Toxoplasmose na gestação, meu filho nasceu com lesões nos dois olhos. Um não enxerga nada e no outro tem 20% de visão e trabalha como pacoteiro em um supermercado. Bom, como ele, provavelmente, se ele ainda não tiver, como foi desde criança, se ele ainda não tiver renda, né, no caso seria talvez uma tentativa de um BPC, nesse caso aí, que só pelo que eu entendi seria uma tentativa de um BPC. Agora, se ele continuar com essa deficiência, mas continuar trabalhando, conseguindo trabalhar, ele com certeza vai ter redução no tempo para se aposentar, né? E no caso dele, provavelmente vai ser até, talvez, enquadrado como moderado, né, doutor? Porque, pelo que eu entendi, a visão dele é nos dois olhos que são prejudicados. Talvez seja grave a dele. Sim, talvez seja moderado ou grave, a redução é bem maior nas aposentadorias por tempo de contribuição. Eu tenho uma cliente que sofreu um acidente grave e teve que fazer enucleação do olho. Depois disso, o órgão fica sangrando toda vez que ela toma sol. Por que isso acontece? Isso é para você, doutor? Você não entende, não. A enucleação é quando você retira, né, todo o globo ocular. A evisceração, você só esvazia uma parte, né, você tira o globo ocular, e a enucleação, você tira tudo, né, você tira, inclusive, né, você retira todo o conteúdo. Então, fica sem visão nenhuma, e isso pode haver complicações também. Tem que estar indo no oftalmologista, né, no cirurgião oftalmológico, para estar observando por que isso está acontecendo, por que está vendo essa complicação. Porque ela não fala aqui quando que foi feita a cirurgia, né? Não estou vendo aqui a... Ela falou, se a pessoa adquiriu cegueira durante o serviço, mas a causa não foi um trabalho. Sim, com certeza ela pode conseguir se aposentar por invalidez nesse caso, entendeu? Se essa cegueira gerar incapacidade, né, não tem por que não. Só, eu acho que já vamos estar terminando por aqui. A live está bem extensa já, a pessoa já está cansada, doutor. Antes de terminar, eu gostaria de, primeiramente, agradecer a todos que estavam presentes na live. Foi uma live muito boa, muito produtiva, né? E gostaria de agradecer o doutor por mais uma vez aceitar esse convite nosso aí, para a gente estar fazendo essa live e dizer que sempre que você quiser fazer live junto, é só me chamar, doutor. Só eu que fico te chamando, você me chamar também. Oportunidade. É sempre um prazer a gente estar conversando aí e ajudando o pessoal, né, que entra nas lives aí. E, com certeza. Olha, quanta consulta jurídica e consulta médica o pessoal consegue, né, por meio dessas lives, assim, quantas vezes consegue orientar as pessoas, orientar o público para saber que direito ele pode perseguir ou não. Eu acho que é
é um lado social, que a gente tem obrigação, né, em ser detentor do conhecimento, e a gente está dividindo esse conhecimento com as pessoas. Eu acho que é uma obrigação nossa. Sim, a live é uma forma muito boa, né, de você estar repassando de forma gratuita ali, o conhecimento que a gente tem, né, compartilhando isso com outras pessoas. Porque da mesma forma que talvez aquela pessoa não sabe sobre determinado assunto, eu e o senhor também não sabia há algum tempo atrás, entendeu? A gente pode ter aprendido aquele assunto ali e assistir lives. Eu aprendi muita coisa por lives, então é muito bacana, eu gosto muito de estar fazendo. Né? E espero que essa parceria nossa dure muito tempo, né, fazendo live juntos aí. Logo, logo a gente aparece com outro assunto aí pro pessoal, né, doutor? Tá, joia. Na segunda-feira eu vou fazer uma live em colaboração com uma advogada e nós vamos falar sobre essa novidade que estão falando muito, que é o tal do benefício sem perícia. Que, na verdade, sim, é muito interessante. É a perícia indireta mesmo. Na segunda-feira, vai ser na segunda-feira pela manhã, eu vou colocar lá na minha página, lá o convite, vai ser na segunda-feira às 11 horas da manhã, nós vamos falar ali rapidinho sobre essa questão aí, já fica o convite aí para o doutor e para as pessoas aí que estão aí na live, quem quiser. Quem for seguidor meu ainda que não segue o doutor, pessoal, já segue ele aí no Instagram. E quem for seguidor dele que não me segue ainda, faz favor, segue também, beleza? Pessoal, então vamos estar terminando aqui. Essa live vai ficar gravada no GTV, eu vou baixar ela e vou estar mandando ela para o doutor também, para ele conseguir subir no GTV dele. Então, no mais, pessoal, tenha todos aí uma boa noite, um feriadão, né, galera? Graças a Deus foi uma live muito boa, muito proveitosa, muita gente assistindo, né? Nesse feriadão aí que foi hoje, e hoje o dia foi agarrado, doutor. Para mim, para o senhor, eu já fui de trabalhar o dia inteiro. Com certeza. Então, pessoal, um abração a todos, fiquem todos com Deus e obrigado mesmo, de coração, pela presença de vocês. Muito obrigado. Abraço, doutor, com Deus. Obrigado. Tchau, tchau.